meus queridos irmãos e irmãs, é com muito prazer que neste momento nós vamos abordar um tema interessante que é a melancolia à luz do Espiritismo. E neste momento eu convido a vocês a pensar em Jesus como nosso guia, como nosso mentor, como nosso mestre. Nós não precisamos de outro. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine todos os dias da nossa vida. Esse tema ele está descrito no capítulo 5, no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz sobre a melancolia. E por que a gente traz a melancolia à luz do Espiritismo? Porque a percepção espiritual é diferente ou agrega as questões da ciência. Portanto, se a gente for pensar e refletir, nunca se falou tanto sobre qualidade de vida. Ou seja, hoje as várias temáticas, as redes sociais, os profissionais de saúde falam sobre alimentação adequada, atividade física, ter grupos de amigos, ter um envolvimento com a família, trabalhar, experienciar a espiritualidade, ter lazer, enfim. Mas mesmo assim, com todas essas características para o existir, há muitas pessoas num processo de tristeza, de melancolia, de ansiedade e depressão. Então, dando um salto para a ciência e para os números, o que a gente vai observar? Nós vamos observar um panorama que pode se iniciar pela melancolia. Veja só, dados recentes da Organização Mundial de Saúde nos diz que o suicídio é uma grave crise de saúde pública e é mundial, se a gente for perceber, é no mundo inteiro, com mais de 700 mil mortes anuais, representando uma morte a cada 40 segundos. Imagine, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua vida. No Brasil, destaca-se o crescimento entre crianças e adolescentes em mais de 160%. Imagine, a gente sempre imaginava que tristeza, melancolia, suicídio estava no âmbito da fase adulta, mas vem a OMS e nos oferece esse dado alarmante de aumento de cerca de 160%. Portanto, é importante compreender que a melancolia é um fenômeno multifatorial, ligado a fatores sociais, culturais, ambientais, genéticos, psicológicos e de adoecimento mental, a exemplo da depressão. Então, observe que é um conjunto de situações emocionais, psíquicas e depois físicas, tendo o nosso corpo como a última etapa para apresentar, a última estação para que a doença se apresente. Então, veja só, citado por Haroldo Dutra em sua palestra sobre ansiedade, a transição planetária não se caracterizará, nem se caracteriza pelos fenômenos naturais como a gente pensa, é um tsunami, é um maremoto, é uma seca terrível. Não. A transição planetária, ela vai se caracterizar, está se caracterizando pelos adoecimentos mentais e o suicídio. E isso é muito claro, isso está muito perceptível. Olha os dados da OMS e se a gente for observar os dados locais, Feira de Santana, Salvador, nosso estado da Bahia. Então, observe que é um panorama que ele é tenebroso, eu posso dizer assim, tenebroso, e por isso a gente precisa cuidar da saúde mental. E olha só, e quando é que tudo pode se iniciar ou tudo se inicia? Quando a gente fala sobre melancolia, que à luz do Espiritismo é chamada essa tristeza da alma, esse desfalecimento da alma, talvez a desistência da alma em existir neste planeta. Então, tudo se inicia quando perdemos a nossa bússola interior, e a vida perde o sentido. Portanto, fica muito claro, como nos diz Haroldo Dutra, que a dor não é física, a dor é da alma. Por isso, meus queridos irmãos, tudo pode se iniciar com este processo de tristeza, com esse processo de melancolia, que culmina numa situação física, existencial, que pode chegar ao suicídio. Portanto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter esse texto que eu gosto muito, diz o seguinte, e que é uma pergunta, lá no capítulo 5, no item 25. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida?
né? Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos, né? Sabem por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Aí olha o que os espíritos respondem. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota unido ao corpo que lhe serve de prisão e percebe em vãos os esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então veja só, é como se o espírito quisesse procurar essa felicidade no âmbito, né, do existir aqui no planeta. Então quando ele não encontra essa felicidade que ele supõe existir, que quando a gente fala espírito parece que algo é fora, não, é você mesmo no seu aspecto, né, de corpo físico e corpo espiritual. Você não consegue trazer unicidade nessa condição, como Joana de Anjos nos diz, essa integralidade. Então a gente começa a se esforçar nesse sentido aí para sair, eu não quero ficar nesse espaço, eu quero mesmo desencarnar, eu não quero mais viver, eu quero desaparecer. E aí o que acontece? A gente acaba, né, se caindo neste laço que é a melancolia, a tristeza da alma. Assim o Espiritismo caracteriza a melancolia. E a gente poderia perguntar, então Rita, quando é que começa isso? Tem um início, meio e fim? Sim, tem um início, meio e fim. Não acontece por um acaso, não acontece em situações especiais, é uma construção que vai se dando e a gente às vezes nem percebe, porque a gente não valoriza às vezes a subjetividade, os nossos pensamentos, os nossos instintos, as nossas vibrações. Então, tudo começa, se a gente quisesse dizer, essa etiopatogenia começa na qualidade do pensamento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a execução de ações que vão de encontro à lei da vida formam um reservatório mórbido que se fixa na estrutura espiritual. Então, toda vez que a gente tem um pensamento ou que a gente tem uma atitude, né, que vai de encontro à vida, o que é real, o que é natural, que é viver a natureza, que é viver os anos de vida que a gente tem, o que acontece? A gente forma um reservatório de adoecimento. E esse adoecimento necessariamente inicia-se aonde? No nível do pensamento, no padrão das vibrações. Observe essa imagem aí, como é sutil, né, a imagem dessa corda em forma de uma forca, mas assim, ao mesmo tempo se libertando, com todos esses pássaros voando. Ou seja, nós somos capazes de modificar esse padrão e de adoecer menos quando a gente melhora a qualidade do pensamento. Portanto, a gente precisa também compreender que existem as dimensões entre saúde e doença. Ou seja, os órgãos do corpo humano, né, do nosso corpo, estão interligados pelos sistemas nervoso, circulatório, endócrino, entre outros. E estes necessariamente com a alma. Então, eles guardam, né, as vivências boas e não boas e podem se expressar com o adoecimento. Então, existe uma memória. Michel Audin, um grande obstetra francês, disse que existe a memória primal e que está lá desde quando nós nos tornamos embrião. Então, desde lá, nós já temos esses imprints, e que são os imprints espirituais e os imprints, né, físicos, genéticos do nosso pai e da nossa mãe. Portanto, o físico é a última estação da doença e outras expressões. Tudo está dentro de nós, ou, se não está aqui dentro, nós adquirimos com os hábitos externos. Então, o hábito de não dormir bem, o hábito de não se alimentar bem, o hábito de não ter uma atividade física, o hábito de não orar, o hábito de não meditar, todos esses elementos, se a gente não fizer, que é o lado bom do existir, a gente vai minando, né? E vai abrindo espaços para os adoecimentos, para os pensamentos negativos, para as baixas sintonias e baixas vibrações. Portanto, o nosso perispírito representa o arquivo da memória espiritual. Então, antes passou lá, pelo padrão do nosso pensamento, impregnou o nosso perispírito e vai descendo para o espírito e depois necessariamente a gente vai, né, reverberar no corpo este adoecimento. Portanto, Broglie vai nos dizer,
A era do espírito traz o pensamento como agente vivificador das células. E observe que a gente não discute só na perspectiva espírita. Aqui nós podemos dizer que a ciência e a literatura comum, né, inclusive já nos apresenta que todas as pessoas que têm um poder de concentração, têm um poder de oração, elas melhoram o seu padrão de aceitação da doença e têm situações que realmente são revertidas num quadro clínico que melhora bastante quando a gente começa a orar, quando a gente começa a meditar e as nossas células respondem de forma positiva a esse nosso chamado de acolhimento, eu diria de autoacolhimento. Portanto, Jorge Alahá vai nos dizer: a ansiedade ele compreende como excesso de futuro e a depressão como excesso de passado. Então, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu fico ansiosa para prever, às vezes a situação nem vai acontecer e a gente entra em sofrimento. E a gente primeiro entra em sofrimento mental, a nível dos pensamentos, da preocupação, daquilo que nem vai acontecer possivelmente, mas a gente já está formatando este acontecimento. Então precisa ter esse cuidado, porque a ansiedade ela pode ser justamente o reflexo desse excesso do futuro que a gente nem sabe como vai acontecer ou o que vai acontecer, e a depressão é excesso do passado, ou seja, a gente se preocupar porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer, e aí fica construindo, né, esse movimento de culpa. E aí, com certeza, com a culpa nós produzimos vários hormônios também que vai interferir no nosso metabolismo e vai nos adoecer. Então é preciso que a gente compreenda que tem essas dimensões para a gente lidar com as duas, né? No âmbito físico e no âmbito espiritual. E aí, lá o Evangelho vai nos dizer: mas apesar de todas essas situações, crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. É claro que falando aqui, né, do palco de uma gravação, é mais fácil apenas falar, mas se a gente realmente deseja o não adoecimento físico, se a gente deseja a ter saúde física, né, a gente começa lá na saúde mental. Eu poderia dizer na saúde espiritual. Portanto, os pensamentos positivos nos ajudam a produzir vários hormônios, entre eles a ocitocina, que é chamado hormônio do amor. E a ciência já descreveu, quando você recebe um abraço, quando você tem um olhar carinhoso, esse hormônio ele é produzido e ele faz com que você melhore o seu nível de humor, que você se torne uma pessoa mais acolhedora, uma pessoa mais afável, e tudo facilita quando a gente produz ocitocina em nosso organismo. Mas o que a gente pode dizer e acrescentar à luz do Evangelho é que são inatas no espírito de todas as pessoas, ou seja, todos nós aspiramos por uma vida melhor. Todos nós pensamos ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida mais saudável, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo ao espírito. Ou seja, a esse espírito de ter uma vida melhor. Quando eu falo espírito aqui no sentido, é no sentido de buscar essa essência do existir. Então, assim, por mais que a gente queira ter uma vida melhor, a gente já tem uma vida satisfatória aqui. Eu creio assim, tá? Então, as pessoas que têm um padrão de saúde bom, que tem um padrão de saúde física e mental bom, a gente já considera uma pessoa que está equilibrada nesse meio ambiente, neste planeta. Mas essa vida melhor que às vezes a gente quer ter, dessa felicidade plena, ela não é aqui ainda, ela não será aqui. Então, por isso, às vezes por criar muitas expectativas de que seremos eternamente felizes, a gente vai desistindo e vai desacreditando no existir. Por isso, que lá no Evangelho está dito, os Espíritos dizem: Deus vos envia espíritos que lhe pertencem, ou seja, os espíritos de Deus, né, para instruir acerca da felicidade. E é por isso que o Espiritismo ele nos traz essa luz de que aqui nós precisamos compreender que nós estamos em trânsito, como nos diz Joana de Ângeles. Nós estamos em trânsito para chegar a esta vida melhor, ou esse estado de felicidade que vai nos permitir ter esse aquietamento e não desenvolver essa melancolia e querer desistir
da vida, né, planejada para este momento. Então lembrai-vos, né, está no Evangelho, de que durante o vosso tempo na terra, olha só que este tempo que nós temos aqui, tendes de desempenhar a sua missão, quer dedicando-se à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então veja só, pessoal, nós não estamos aqui por um acaso. Nós viemos com uma determinada missão, seja ela qual for, da maternidade, da paternidade, da caridade, da vigilância. Então todos nós. Agora, o que ocorre é que às vezes a gente não está desperto para observar e ver qual é a nossa verdadeira missão. E aí a gente cai nesse processo de desânimo por não compreender. Por exemplo, vou citar um exemplo, né? A maternidade. Poxa, a gente faz tanto por um filho ou por outro filho, né? Faz tanto pela família e de repente a gente não tem esse resultado que a gente esperava, né? De carinho, de amor, de atenção, de responsabilidade. Mas a gente vai ter que compreender esse processo. É fácil? Não. Mas é a nossa missão sermos ou executarmos aquilo que está dado para nós. Ou ser mãe, ou ser pai, ou ser um agente de transformação social, né? Seja na casa espírita, seja no trabalho, seja na comunidade, o que se apresenta para nós. Então nós temos essa missão e a gente não pode desistir. Quando a gente começa a desistir é justamente esse estado de melancolia que nos apresenta, esse estado de tristeza, esse estado de afastamento do reconhecimento que somos seres imortais e que nós estamos aqui para cumprir uma missão e que continuaremos nesse processo de evolução pela imortalidade da alma. Tá? Então o Espiritismo ele é maravilhoso por isso, porque nos traz essa lição e que a gente precisa lembrar sempre que aqui nós somos passageiros, que nós estamos em trânsito, como afirma Joana de Ângeles também. Portanto, lá no final desse capítulo, né, a gente vai de forma bem clara, e essa imagem que eu coloquei, né, uma planta, ela brotando por dentro de um asfalto, né, que é quente, que é duro, que é rígido, né, que não cheira bem e está ali brotando. Significa que a gente precisa ter essa percepção de que a gente é capaz de fazer brotar em nós, nós somos capazes de afastar essa melancolia, essa tristeza, nós somos. E se não conseguimos sozinhos, a gente precisa buscar ajuda. Aí sim, são várias as ajudas que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas, olha só o que diz o Evangelho. Se as dificuldades aparecerem, sede fortes e corajosos para suportar, visitando a vossa consciência. Então, olha só que perfeição, né? Então, aqui o Evangelho e Jesus não transfere para ninguém a situação. Transfere para nós, para o nosso estado de despertar ou do despertamento, que a gente poderia traduzir em consciência, né? O que de fato eu estou fazendo aqui, o que de fato eu preciso fazer, qual é o meu alcance, qual é a minha dificuldade. Então, esse despertamento do espírito é necessário para que a gente não entre nesse estado de melancolia, porque se a gente sabe que nós somos seres imortais e que nós estamos aqui com uma missão para cumprir e que cumpriremos e que retornaremos ao Pai e que se necessário for retornaremos para terminar de cumprir ou viver o regozijo do que a gente cumpriu, a gente se sente melhor e a gente se sente fortalecido. É fácil? Não. É simples? Não. Mas o chamado diário da doutrina espírita é o despertar da consciência com o autoconhecimento e essa transformação íntima para que possamos reconhecermos como seres imortais que nós somos, sem dúvida. Então, a gente pode referendar e dizer que a sensibilidade à dor, seja a dor física ou a dor emocional, depende do grau de evolução do ser e do seu nível de consciência. Então, o limiar de dor de cada pessoa é diferente. Por quê? Porque cada um tem o seu sentir, tem o seu fazer, tem o seu experienciar e tem o seu viver. Então, e onde é que a gente vai buscar essa linha tênue de descobrir essa sensibilidade? Na consciência. Se eu tenho mais consciência de que o meu padrão de vibração, que a qualidade dos meus pensamentos vai interferir na minha saúde física e mental, eu já tenho uma consciência mais despertada. Ainda mais, se eu posso reverter mudando o padrão do meu pensamento, que é o primeiro elo
que vai nos ligar à melancolia e à tristeza, eu já tenho também um despertar desse nível de consciência. Então, os sentimentos, as emoções, os pensamentos constituem a psique do ser, né? Constitui a nossa psique, nos quais o espírito encontra o centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Então veja só, porque como nós estamos em evolução, né, o espírito é como se a gente pensasse assim, é a nossa energia vital, certo? O espírito representa essa sabedoria do existir. E quando nos é retirada essa sabedoria do existir, vem o quê? O desprendimento do corpo físico, né? O desencarne, a morte, por assim dizer. Então observe que a gente precisa compreender que o sentimento, as emoções e os pensamentos é que constitui esse arcabouço para que a gente possa se organizar mentalmente e não permitir que essa melancolia possa evoluir para um processo, né, mais grave de ansiedade, de depressão e quem sabe até, né, em suicídios, como nós falamos no início. Então, para o Espiritismo, nós somos resultados de nós mesmos. Somos patrimônio de nós mesmos e temos como resultado os nossos atos. Então, assim, é muito claro para nós a lei de causa e efeito. Se eu faço, eu vou receber. Por exemplo, muito claro, se eu bebo bastante líquido, eu estou me hidratando. Então, eu estou sabendo que eu vou ter menos problemas de saúde, possivelmente, pela água ou pelos líquidos que eu estou ingerindo. Compreende? Então, nós somos patrimônio de nós mesmos e somos resultado dos nossos atos. Se à noite, quando eu vou dormir, eu faço uma meditação ou uma oração, eu vou ter um padrão de sono. Ou se eu acordo, às vezes, no meio da noite, mesmo tendo feito oração, e aí volto a fazer uma nova oração, o padrão é diferente também do que eu parar, e aí vou assistir um filme, vou ver as redes sociais, e aí há um despertamento, e a gente não dorme mais, a gente não dorme bem, e aí começa uma confusão mental, exatamente do que eu estou vivendo naquele momento, e a gente dorme mal e a gente acorda mal, compreende? Então, é essa construção. Então, nós somos patrimônios de nós mesmos. E aí, Divaldo Franco, falando mais uma vez aí à luz de Joana de Ângeles, vai dizer: a evolução ocorre por repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza da decisão e marcha. Ou seja, a gente não vai errar sempre, nem vai acertar sempre. Mas assim, Rita, então se eu não vou errar sempre ou acertar sempre, como é que eu vou saber? Busque a nossa consciência. A nossa consciência aponta para os nossos possíveis erros ou os nossos possíveis acertos. Então está muito claro, né, e bem dito e bem escrito sobre esse padrão de consciência. Que consciência, se a gente for visitar um filósofo alemão chamado Heidegger, ele vai dizer que o padrão de consciência é aquele despertamento para as possibilidades. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de ser feliz e de não ser feliz? Então, eu vou construindo o meu padrão mental para a minha felicidade momentânea, porque nós sabemos, como a Carolina diz, né? Nós vivemos fragmentos de felicidade, a felicidade não é eterna, então nós vamos vivendo esses fragmentos de felicidade. Portanto, Joana de Ângeles vai nos dizer, Deus em nós. E aí ela traz essa perspectiva, discutindo sobre o renascimento do Cristo interior, lá no seu volume 11, quando ela fala do autoconhecimento. Então, o estado da humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. Porém, é o passo inicial para a nova ordem de valores que estão adormecidos, que é Deus em nós. Ou seja, o fato de sermos humanos apenas não nos dá a condição de sentir que Deus está em nós. Então, quando ela fala Deus em nós, é nessa perspectiva de uma lapidação, de uma construção desses bons sentimentos, dessas boas vibrações, desses bons pensamentos, para que a gente se torne faísca de Deus. Então, o fato só de sermos humanos, claro que é uma conquista nesse processo de evolução, mas é apenas o passo inicial para despertarmos o Cristo que há em nós, esse Cristo vivo, né? Que nós promulgamos, que nós estudamos, que nós falamos em bondade, em atitude e comportamentos.
Então, o autoconhecimento é o caminho para a sintonia com a paz. Então, a gente observa que o Espiritismo nos traz essa perspectiva da reforma moral, da reforma interior, que passa pelo crivo do autoconhecimento para que a gente possa tomar as melhores decisões, cuidando do padrão dos nossos pensamentos e da nossa vibração. E aí, Joana de Ângeles fala uma coisa interessante. Olha só, humanos que somos, ela fala, apesar do despertar para o Deus em nós, que em muitos momentos a gente já tem esse despertar em Deus em nós, quando a gente modifica os comportamentos e as atitudes e melhora o padrão de pensamento para melhor. O sofrimento é fator de aprimoramento e constitui fator de evolução no estágio que nos encontramos. Mas o que acontece? Apesar de saber que às vezes vêm as dores, né, e que nós estamos despertando esse Deus em nós para compreender esse processo, pela imaturidade, pela rebeldia, pelo autoabandono, pelo autocídio e pelas transferências de psicológica, que é sempre o outro que está fazendo aquela situação, nós, às vezes, apagamos um pouco essa faísca do despertamento do Deus em nós. E aí passamos a ter um padrão de vibratório baixo, nos sintonizamos, né, com energias que não são boas, com pensamentos que não são bons, com fluidos que não são positivos, e aí começa o processo da melancolia, meus queridos irmãos. Por isso que é muito importante o padrão de pensamento e a sintonia vibracional. Divaldo Franco vai nos dizer que pessoas são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios, transformam-os em impedimentos e se deixam consumir por desequilíbrios íntimos. Então, às vezes, as pessoas só reportam problemas. Já diz, eu sou um problema, certo? Então, quando a gente não consegue solucionar os pequenos desafios, a gente começa a crescer como um grande problema, como se a existência fosse um grande problema. Por isso que a gente compreende que o ser psicológico amadurecido, que aí já é um chamado que ele faz para a gente amadurecer e não ser tão rebelde, né? Esse ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele sem ter nem problema na própria trajetória, né? Ou seja, poxa, eu não posso ser um problema eu mesma em minha trajetória. Então eu preciso amadurecer, eu preciso amar, eu preciso confiar mais para que eu mesma não torne um problema para mim. Com o quê? Com o meu padrão de pensamento e depois com atitudes e comportamentos inadequados. Portanto, a luz de Joana de Ângeles vai nos dizer: reflexão, diálogo, abertura para ouvir, honestidade para consigo mesmo e com o próximo, esforço para identificar os limites e ampliá-los, transformando problemas em solução e as dificuldades em experiências vitoriosas. Então é preciso que a gente esteja aberto ao processo de reflexão, ter abertura para o diálogo e para ouvir e ser honesto conosco mesmo, dizer assim, olha, eu sou uma pessoa rebelde ainda, eu sou uma pessoa incoerente ainda, mas isso não significa que você é ruim, apenas você está pontuando algumas arestas que você precisa parar, algumas situações que você precisa lapidar, sem necessariamente trazer essa culpa de que é totalmente ruim. Nós não somos totalmente ruins nem totalmente bons. Nós estamos nessa linha tênue da evolução, que às vezes caminhamos pelo caminho do bem e às vezes escorregamos porque temos esse padrão de pensamento inadequado, né? De futilidade, de afastamento, de diferença, de julgamento, de não honestidade. E por aí vai outras situações nas quais a gente acaba escorregando, né? Mas existem alguns equipamentos, eu gosto de chamar equipamentos existenciais para vencer essa melancolia. Então o que a gente pode usar como equipamento existencial para que a gente não entre nesse processo de melancolia e depois chega numa tristeza profunda, vai para a ansiedade e finaliza com a depressão e às vezes infelizmente o suicídio. Então, a gente precisa estabelecer uma relação harmônica entre a consciência e o corpo. Então, se eu sei que respirar de forma adequada vai me favorecer, né, a umas células mais jovens, as células revigoradas, mais alegria, eu vou estabelecer essa relação harmônica com a minha respiração. Assim sendo, com minha atividade física, com minha alimentação e assim sucessivamente.
Precisamos equilibrar o campo vibratório. E como é que equilibra, Rita? Ouvindo uma boa música, encontrando bons amigos, né? Fazendo atividade que você gosta, né? Com floricultura, com horticultura, o que você gosta de fazer. Então, equilibrar esse campo vibratório para o bem. E olha que coisa linda, Joana de Anjos nos convida. Mergulhar no oceano de si, cultivando pérolas preciosas que são os bons pensamentos. Olha só, nós somos um oceano e temos pérolas preciosas, que são os nossos pensamentos. E aí vamos buscar os melhores e as pérolas mais lapidadas, né? Então lembrar que o reino da luz é o reino interno, ele está dentro de nós, faz parte de nós, é nosso. Então por isso a gente precisa desvelar, né? A gente precisa abrir esse espaço de luz que nós temos. Mas nós precisamos primeiro decidir que vai ser assim e que deve ser assim. Portanto, a gente pode romper esse estado melancólico e fazer a prevenção da melancolia. Como é que a gente vai fazer isso? Quando eu começar a ficar triste, ansiosa, querendo desistir, poxa, eu tenho prova a ser cumprida. Qual a prova? É ainda ser mãe, né? Cuidar dos filhos, ter um esposo que eu preciso cuidar, ter minha mãe idosa mesmo, que eu amo a minha Rosa, então eu sei que eu tenho uma missão com ela também. Então eu tenho as provas para serem cumpridas ainda. E várias outras, né? Reencontrar a felicidade interior é outra situação que a gente precisa ver. Poxa, às vezes eu estou triste, estou ansiosa, estou deprimida, estou envelhecendo. Poxa, vamos reencontrar o que está faltando, fazer essa busca, né? Eu sempre oriento assim, gente, pega um caderninho e comece a anotar o que está te fazendo bem e o que não está te fazendo bem. E aí tentar afastar o que não está te fazendo bem. Pode ser que você não consiga no primeiro momento, mas você vai aliviando o seu padrão mental e tomando atitudes firmes e aí as coisas vão melhorando. Mas é preciso dar o primeiro passo. A hora é essa. O despertar já foi. Agora é caminhar neste despertamento. Desmistificar a felicidade dos encarnados e desencarnados. A gente fica assim, quem já morreu, quem já está livre de tudo, está lá no bem. Quem sabe, quem está lá desencarnado talvez esteja ainda passando por suas próprias expiações porque não conseguiu cumprir a tarefa aqui. Então vamos acabar com isso, e quem está feliz é quem já partiu. Nem sempre, pode até acontecer, mas nem sempre, a gente não pode utilizar esse padrão e essa balança. Reconhecer que tudo é empréstimo, inclusive esse corpo físico aqui, que nos é emprestado e que vai ser devolvido. Então, de que forma é que eu estou devolvendo esse corpo, né, para o Criador? Eu cuidei bem, eu me alimentei, né, eu ingeri muito líquido, eu não usei drogas, não usei álcool, não usei tabaco, né? O que eu fiz com esse corpo? Observar que uma pessoa com distúrbio leva o sofrimento e o desequilíbrio de uma coletividade. Então assim, poxa, se eu chego triste, angustiado, esbravejando, eu vou desequilibrar aquele ambiente. E é isso que eu quero para mim? Eu quero ser esse ponto de discórdia? Então se eu não quero, então você já começa a romper com o seu padrão mental. Compreender que o sofrimento pode tornar-se mensageiro, capaz de retificar falhas quando recebido com resignação e humildade. Ou seja, se a gente está sofrendo por alguma situação, lembrar, como nos diz Chico Xavier, nenhuma tempestade dura para sempre, não é verdade? Mas ao pensar nisso também, lembrar que esse sofrimento pode nos fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais amena, uma pessoa mais tranquila. Então, é tudo sob o ponto de vista que eu quero despertar. Compreende, pessoal? No estado vibratório e no estado de sintonia. Precisamos vivenciar o amor em várias situações, adquirir o conhecimento espiritual e praticar as ações benéficas. Fazer exercício do perdão, não existe coisa melhor do que você perdoar, se auto-perdoar, perdoar se necessário for e pedir perdão também se necessário for. Lembrar que para dar conta de si mesmo é necessário fazer uma viagem desagradável. Se precisar, busque também um profissional de saúde mental, ou seja, para a gente descobrir tudo isso que eu estou colocando, lembrar das provas, encontrar a felicidade, desmistificar a felicidade, primeiro eu preciso ir lá, fazer aquela viagem interior, visitar os quartinhos do fundo do meu coração. O que eu tenho ainda guardado lá de dor, de mágoa, de rancor, de medo, de afastamento, que eu não quero mais? Vamos limpar esses quartinhos e a primeira limpeza começa quando eu decido, quando o meu padrão de pensamento já começa a buscar, né, essa transformação, essa melhora da situação existencial que eu tenho.
Então, aqui são algumas dicas para romper esse estado melancólico, né? Já fazendo a prevenção. E para além desses equipamentos, nós temos recursos, os recursos espirituais para a cura de doenças, inclusive física, né? E promover a saúde mental. Ou seja, a prece como eixo principal, porque lá em Mateus 21, 22, a gente vai dizer: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Então a fé, ela é capaz de mobilizar os nossos sentimentos, as nossas emoções e transformar também as nossas células com produção de hormônios também. Então usar fluidos magnéticos, a fé, a água fluidificada, a reforma íntima, o evangelho no lar, porque como nos diz Joana de Ângelo, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente não abre um ponto de luz só na nossa casa, é um ponto de luz no universo, fazendo essa ligação entre nós e o divino. E ainda como recurso o trabalho de assistência espiritual aos encarnados e desencarnados. Para quem é espírita, vem para a mediúnica da assistência aos encarnados, ou vir fazer alguma atividade no centro, da cesta básica, da arte solidária, da manjedoura, o que tiver de limpeza, do que tiver, a gente vê. Então existem vários recursos para curar as doenças. Agora nós precisamos nos apropriar desses recursos e aplicar para que a gente não entre nesse processo de melancolia. Então, para finalizar, olha só o que Joana de Ângelo vai nos dizer de forma muito clara. A fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito, ou seja, a gente não tem outra saída que não seja chegar à perfeição. Agora, alcançá-la é a proposta da vida e conseguir é a opção de cada um. Aí eu pergunto, meus queridos irmãos e irmãs, qual a sua opção nesse momento? Ser um ponto de luz ou ser um buraco negro? Qual a sua opção nesse momento? É usar os equipamentos espirituais para se libertar e perceber a transição planetária como um trabalho de saúde mental? Ou simplesmente se entregar, né, a este processo de descrença da humanidade, das redes sociais? Então veja só, Joana de Ângelo nos deu o caminho. A opção é de cada um. Então, que Jesus nos abençoe e que ninguém tenha opção pela melancolia, mas sim pela alegria, pela felicidade e pelo cumprimento da missão que nós planejamos lá com Jesus no plano espiritual. Muita paz e muita luz para todos nós.